Olá, sejam todos bem-vindos à casa de Dr. Augusto Silva. Hoje nós vamos conversar sobre mais uma das cartas de Paulo e o título proposto no capítulo de estudo de Emmanuel, inclusive, é Estejamos Contentes. E aí, antes de lermos o versículo proposto, gostaria aqui de esclarecer, nós verificaremos até pela fala de Paulo, né, que o contentes aqui não tem tanta ligação com o que comumente nós associamos com um tipo de alegria, euforia. Vejamos o que Paulo nos explica a respeito de estar contente. Ele fala na carta a Timóteo: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Então, foi isso que Paulo escreveu na carta, e aqui ele deixa muito claro a questão de estarmos satisfeitos, agradecidos com aquilo que tivermos acesso. E aí Paulo fala fala claramente do acesso ao mínimo, ao básico, ao essencial. Então, quando nós nos depararmos com o acesso ao essencial, estejamos satisfeitos por isso, né? Um conselho muito interessante, muito importante, para nós verificarmos e analisarmos quando as nossas buscas começam a extrapolar o limite do necessário, o limite do essencial. E quando essas buscas começam a se tornar o mais importante na caminhada da nossa vida. Então, é um aconselhamento que nos faz refletir bastante. Emmanuel ainda vai interpretar em mais um sentido a respeito disso, nós veremos mais adiante. Mas para a gente entender um pouco mais essa fala de Paulo, eu gostaria aqui de destacar o contexto no qual esse versículo aparece. Vamos ver o que antecede esse versículo e o que vem depois dele, para a gente entender um pouco melhor. Paulo fala o seguinte, desde o versículo 7, aqui eu destaquei do 7 ao 10. E aí ele fala: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então aqui, Paulo não está condenando a matéria, né? Que a gente deixe isso bem claro. Ele faz uma clara distinção ali no versículo 7 do lugar de cada coisa, do contexto no qual nós estamos, quando estamos inteiramente no plano espiritual, né, quando nos desvinculamos do corpo material, e no contexto no qual nos encontramos quando estamos vinculados à matéria, né? Então a gente não trouxe nada, então do plano espiritual para cá, além da nossa presença, do nosso vínculo com a matéria, daquilo que estamos experienciando, nós não trouxemos nada para cá, e não vamos levar nada daqui, porque aquilo que é daqui, aqui deve permanecer. Eu gosto de comparar essa nossa vivência no plano da matéria como uma vivência no ambiente escolar. Então, quando a gente conclui os nossos estudos, né, se forma, recebe o diploma, a gente leva o título, a representação da conclusão daquele curso, mas a gente não pode levar para casa os livros que são da biblioteca, a mesa escolar da sala de aula, a gente não pode levar com a gente o professor, né? A gente pode levar com a gente o conhecimento que ele transmitiu e que nós escolhemos absorver, mas a gente não pode levar o professor.
Quando muito, a gente leva o caderno que já era nosso, né, que é onde a gente registra ali. Então, em termos da vida, a gente leva o que está gravado na nossa consciência. Por isso que Paulo destaca, no versículo 8, que é o foco do nosso estudo, que o mais importante, né, e que a gente esteja satisfeito com isso, é que a gente tenha aquilo que nos sustente nessa vida material, e aí ele fala como que nos cobrirmos, né, em termos físicos, aquilo que nos protege, aquilo que nos mantém seguros, mas bem nesse nível do básico. E aí, ele começa a chamar a atenção e alertar quando ele fala, né, mas os que querem ser ricos, porque assim, o nosso grande objetivo aqui na matéria, o nosso desejo central, e nós vamos discutir um pouco adiante sobre o que é desejo central, ele não pode ser acumular coisas, acumular títulos, coisas, riquezas, posses, né? Quando ele fala os que querem ser ricos, é muito diferente quando a gente fala de eu, pelo meu trabalho, por aquilo que eu conduzo e conforme eu executo as minhas questões aqui na matéria, consequentemente, apesar de não ser o meu objetivo principal, eu tenho acesso a determinados contextos de abastança, fortuna, mas isso não é o meu foco. Ao ter acesso a isso, eu também percebo o quanto que eu posso proporcionar oportunidade a outras pessoas para que elas também tenham, né? E Emmanuel ainda vai conversar mais além conosco sobre isso, sobre esse distribuir, né? Mas a grande questão é que esse não pode ser o nosso objetivo aqui no plano da matéria, né? Vamos lembrar uma fala do Pastorino, na obra do Divaldo, que se chama Impermanência e Imortalidade, no qual, em outras palavras, ele nos diz que a nossa experiência na matéria nos serve para nos espiritualizarmos, para nós nos reconectarmos com a nossa realidade espiritual, não para nós nos iludirmos e acharmos que isso aqui é o foco, é o objetivo, é a finalidade. E aí, se a gente não entende, né, esse querer, Paulo ainda vai mais a fundo, né, o amor ao dinheiro. Então, o amor, ele destaca o dinheiro, mas nós destacamos tudo aquilo que é inteiramente material. Então, o amor àquilo que é transitório, o amor àquilo que, na verdade, é o meio e não o fim, que pode nos desviar do nosso verdadeiro objetivo. Então, é esse o cuidado que ele pede para nós tomarmos, e por isso que ele salienta no versículo 8 que a gente se contente com aquilo que é básico. Aquilo que vier além, que a gente saiba lidar com isso com consciência, respeito por si e respeito pelos outros. É mais no sentido de saber lidarmos com aquilo que nós acessamos. Na obra Ação e Reação, o André Luiz, no capítulo Preparando o Retorno, que ele vai destacar o que é esse conceito de desejo central. Ele fala o seguinte: nesse capítulo, o personagem que está falando, na verdade, é bastante interessante, né? O espírito mentor da obra está conversando, na verdade, com o espírito obsessor, que ele começa a explicar por quais mecanismos ele consegue trazer à tona aquilo que é do seu interesse em relação ao ser reencarnante obsidiado. Ele cita, inclusive, o nome de uma escola no plano espiritual, que, assim, o fato de nós estarmos vibracionalmente menos elevados não quer dizer que nós estejamos intelectualmente menos evoluídos, né? Então, o intelecto, por vezes, pode caminhar distante da moralidade. Aí ele vai mostrar que essas pessoas, inclusive para trabalhar no processo obsessivo,
elas estudam, elas conhecem, elas fazem a leitura do ser. E aí, nessa leitura do ser, esse espírito fala: todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central, ou tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, e esse desejo nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. Olha só, né? A gente fala sempre nos estudos, nas palestras, nos diálogos, da importância do autoconhecimento. E aí a gente se depara com a fala de um espírito que se ocupa, por enquanto, de obsediar os seus inimigos. E ele busca o conhecimento do outro, a respeito do outro, em uma profundidade para conseguir acessar os seus desejos mais íntimos e estimulá-los quando esses desejos não são elevados. Vejam bem que se a gente passar a buscar conhecer o nosso desejo central, a entendê-lo, para, com calma e muito amor, trabalhá-lo, para transformá-lo em algo melhor, nós vamos nos desvencilhando de questões complicadas, nós vamos nos desvencilhar naturalmente de processos obsessivos complicados. Então vejam o quanto que a responsabilidade por esse trabalho é nossa. A gente, quando adentra a casa espírita, ou se em algum momento escolhemos adentrar outro templo, outra religião, em busca de auxílio, esclarecimento, que a gente perceba que nesses locais nós não vamos encontrar ferramentas para nós mesmos trabalharmos a nossa evolução. Então, não vai existir alguém, né, nem o próprio Cristo veio para isso, para pegar as nossas questões complicadas e resolvê-las num passe de mágicas. É preciso que a gente se debruce sobre si mesmo e seja muito sincero em perceber aquilo que nos move. Eu me lembro de um amigo falando em alguns estudos, para a gente parar e pensar se imediatamente nesse momento a gente desencarnasse, para onde é que nós iríamos? O que movimenta bem intimamente nesse momento o nosso pensamento, as nossas emoções, ao que o nosso sentimento está se vinculando nesse instante, porque é para aí que nós iremos, né? É onde está o nosso coração. Então que a gente observe bem, e aí vamos lembrar sempre, sempre da dica de Santo Agostinho, de avaliar ao final do dia as oportunidades positivas que nós aproveitamos, as oportunidades positivas que nós perdemos, aquilo que nós não fizemos tão bem, porque a autoanálise de um dia, ela é extremamente importante para a gente não acumular essa análise, para a gente se perceber um pouco mais por dia. E aí, com muita sinceridade, com muito alto amor em relação a isso. Porque existe isso que caracteriza a personalidade do ser, esse desejo central. Que desejo central é esse? E aí o espírito ainda vai falar um pouco mais sobre isso. Vejam bem. Desse modo, ele fala que é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista e a irritação é o reflexo do desequilibrado. Tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Aquilo que Jesus nos fala, né,
dos frutos que a árvore dá, está plenamente caracterizado nessa fala desse espírito, né? Aquilo que a gente fala também do plantar e colher, também está exposto aí. E aí a simbologia do plantar e colher é extremamente bonita, né? Porque entre o plantar e o colher existe um processo que tem o seu tempo relativo e é um processo de cuidado. E ali ele está mostrando uma série de sementes plantadas, né? Semente, ele finaliza com uma semente boa, né? Elevação moral, mas é uma série de sementes de ervas daninhas, vamos assim dizer. E aí, mesmo a erva daninha que se prolifera com muita facilidade, ela vem, seja porque nós estamos olhando muito para ela e soprando as suas sementes, ou simplesmente também porque não estamos dando atenção, a devida atenção a essas questões para corrigi-las, e aí ela está se alastrando. Então, que a gente observe bem o que plantamos em cada dia, as nossas preferências, né? Ele fala as ocupações e posições que nós preferimos viver diante de determinadas situações, que escolhas nós fazemos, por qual direção nós preferimos seguir. Então, esse é um cuidado e uma ferramenta extremamente interessante para o nosso autoconhecimento, para que nós possamos e consigamos nos cuidar efetivamente, nos transformar efetivamente. E aí, ele conclui com essa frase, e o benfeitor complementa, né? Cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. E o benfeitor responde, né? Indiscutivelmente, a exposição é perfeita. É um espírito complicado e extremamente inteligente, né? Então, a exposição dele é muito boa. Cada qual de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo, angariando as influências felizes ou infelizes que nos mantêm na situação que buscamos. Os céus, ou as esferas superiores, são constituídos pelos reflexos dos espíritos santificados. E aí, quando ele vai falar, né, a figura do inferno, né, aí o outro espírito vai responder que é constituído por eles mesmos, né, por esses espíritos que estão ali trabalhando pela obsessão. Mas olha que interessante, né, a fala do espírito, cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Somos nós que vibracionalmente, e às vezes até verbalmente, pelo nosso comportamento, que está tão cristalizado em nós, somos nós que convidamos, somos nós que emitimos os convites dos espíritos que nos influenciam. Os convites bons e os convites menos interessantes. Eu gosto de comparar com aquilo que a gente vivencia aqui na matéria, né? Então, por exemplo, se a gente for observar materialmente os lugares que a gente frequenta, bom, se eu tenho interesse por fazer aula de música, eu vou buscar uma escola de aula de música e lá eu vou encontrar as pessoas que têm esse interesse em aprender sobre música, as pessoas que ensinam sobre música. Então, se é isso que eu busco, é isso que eu vou encontrar. Se eu vou num determinado show de uma determinada banda, com um estilo de música, eu vou encontrar ali, em geral, as pessoas que gostam também desse estilo. E por aí vai. Eu leio um determinado gênero de literatura e gosto de dialogar sobre isso, eu vou conseguir dialogar com quem? Com quem também leu já esse livro, lê esse estilo literário. Então, vejam, é sempre a gente encontra o que a gente busca. Buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á, né? A fala do mestre. Isso vale
para as coisas boas, mas também para aquilo menos interessante que nós buscamos. E é muito bonito quando o benfeitor fala, né? Cada qual de vós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo. Então, não adianta a gente querer culpar e terceirizar a nossa responsabilidade e justificar as nossas atitudes, as nossas escolhas, pelo que o outro fez, pelo contexto no qual a gente está, porque, em primeiro lugar, a gente vive e respira nos reflexos mentais nossos, de nós mesmos. Isso é muito sério. E é muito importante que a gente esteja atento em relação a isso e cada vez mais consciente e vigilante em relação a isso. E aí, em se tratando da fala do vigiar e orar que nos ajuda, que a gente se lembre que o estado de vigilância, ele não é um estado daquele que busca de forma neurótica, por questões a serem corrigidas, de forma obsessiva. Estado de vigilância é um estado desperto, é um estado de consciência, fazer as coisas conscientemente, é tomar as decisões, os caminhos conscientemente, é estar desperto, é saber o que está fazendo e por que está fazendo, isso é vigilância. E a prece é um estado de espírito, né? A nossa conduta, o nosso comportamento, muito além de momentos restritos, reservados a uma oração, que são válidos, mas vai além disso, né? Vejamos o que mais temos adiante. Eu trouxe aqui alguns poemas do Khalil Gibran, da obra O Profeta, porque aí vamos lembrar o que o Paulo falou, né? Que a gente se contente com aquilo que a gente tem. E aí, nessa obra, o Khalil Gibran vai falando da nossa relação com algumas coisas materiais, e é muito bonito. No capítulo sobre as casas, né? Sobre o nosso contexto de vida na matéria. Ele fala: a vossa casa é o vosso corpo em ponto grande. E dizei-me, e aí as pessoas com as quais ele está conversando é de uma cidade que chama Orfalés. E dizei-me, povo de Orfalés, que tendes vós nessas casas? Que guardais vós as 7 chaves? Tendes paz, a calma necessidade que revela o vosso poder? Tendes recordações nas abóbadas, né, que são os tetos suntuosos, que assentam nos cumes do espírito? E ele continua: tendes a beleza que conduz o coração das coisas modeladas em madeira e pedra à montanha sagrada? Dizei-me, tendes isso nas vossas casas? Ou só tendes conforto e o desejo do conforto? Essa coisa que entra na vossa casa como hóspede e logo se transforma em dono e depois se apossa de tudo. A fala do poeta coincide muito com a fala da obra do André Luiz sobre desejo central, né? Então, quando, para além de coisas espiritualmente elevadas, nós tivermos na nossa casa esse desejo do conforto como desejo central, né? E aí ele fala como isso entra sorrateiramente, né? Essa coisa que entra na vossa casa como hóspede logo se transforma em dono e depois se aposta de tudo. Então, o que nós temos na nossa casa? E aí ele chama atenção, né? E compara a casa física, casa mesmo de tijolos e pedras na qual nós moramos, como um ponto maior do corpo que nós vestimos. Então, o cuidado que nós temos que ter com o desejo central em relação à nossa casa construída, nós também devemos ter em relação ao nosso corpo, que nos abriga momentaneamente nessa encarnação. E aí o poeta vai falar sobre outras temáticas também, vejamos. Sobre a comida e a bebida. E é muito bonito como ele fala do alimentar-se, né?
do alimentar-se com muito respeito dos elementos da natureza. E quando esmagardes uma maçã com os vossos dentes, dizei com todo o vosso coração: as tuas sementes viverão no meu corpo, e os botões do teu amanhã florescerão no meu coração, e a tua fragrância será minha respiração, e juntos nos regozijaremos em todas as estações. É como acessar aquilo que nos sustenta na natureza com muito respeito, com muito amor, com agradecimento por isso nos servir de sustento, né? Aí é por isso que Paulo fala no seu versículo, né? Se a gente tiver aquilo com que nos sustentar e nos cobrir, que a gente se contente com isso, que a gente agradeça isso, por mínimo que seja. E aí o poeta, coincidentemente, fala também, né, que a gente respeite isso. E aí, gente, no capítulo que de fato estuda esse versículo, tá lá no Fonte Viva, é o capítulo 9, que chama Estejamos Contentes. Emmanuel nos diz, né, ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, né, do excesso, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Por que esperas o banquete a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Porque aqui, além do acesso consciente à matéria, além do sermos agradecidos por aquilo que acessamos, Emmanuel também aborda sobre a caridade. Por que a gente vai esperar termos em excesso para auxiliar o próximo, né? E ele continua: por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado, né? Vamos lembrar que em se tratando de caridade, ela não se executa somente de elementos materiais, né? E mesmo que se trate de elementos materiais, a gente não deve esperar o excesso para auxiliar. Vamos lembrar da passagem do óbolo da viúva, né? Que Jesus chama atenção para os seus apóstolos. Ali naquele episódio, ela dá um pouco do que ela tinha, e com muito sacrifício. Então, assim, a gente tomar esse cuidado de lembrar que a gente pode auxiliar dentro do possível, mas a gente pode auxiliar sempre. Conscientemente, com responsabilidade, mas a gente pode auxiliar sempre. E aí ele nos fala, né? A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida do coração. E é muito bonito isso, né? A fonte da caridade não está guardada nas nossas posses, mas está guardada no nosso amor, na nossa intenção, no nosso desejo real de auxiliar. Então, quando a gente, mesmo quando tivermos o básico, que a gente possa ofertar o que tiver de melhor em nós, que esse melhor seja o nosso tempo, os nossos ouvidos, as nossas palavras, mas que a gente se dedique a isso, a se entregar por inteiro em tarefas que auxiliam o próximo. E então, a gente finaliza a nossa reflexão, agradece a todos aqueles que nos assistem, que nos acompanham e que vibram por esse trabalho e que naturalmente contribuem, por assim dizer, com esse trabalho. Que a casa de Dr. Augusto Silva possa nos acolher a todos, hoje e sempre, que assim seja.